Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários como sempre. Hoje vamos falar um pouco aí sobre a dependência emocional dos homens casados ou que coabitam, porque é um assunto que eu já anunciei que iria falar nos vídeos passados e a observação da realidade prática no Brasil acerca disso, tanto pessoalmente quanto o que eu vejo aqui nos comentários, e pegando um gancho naquele vídeo que eu fiz sobre pressão dos pais para casar, e eu fiquei pasmo, até comentei isso na live que eu participei com o Epi nesse final de semana aí, acabei entrando um pouco atrasado, mas comentei lá com ele, com os inscritos, a quantidade de pais que pressionam os filhos para casar. A maioria desses pais são boomers, né? Uma geração aí que cresceu num Brasil completamente diferente em termos de oportunidades financeiras, de leis de divórcio, de separação de bens. É um Brasil completamente distinto desse que a gente tem hoje, que é um Brasil aí colapsado, não só em termos de economia, mas também na burrice, né? A inteligência média do brasileiro hoje lá vem, isso no mundo todo vem acontecendo. Teve até um estudo finlandês que mostrou que as gerações atuais o QI vem decrescendo. Isso vem muito também da decorrência do excesso de uso de tecnologia, da falta da boa educação que os pais dão aos filhos também, mas saindo um pouco dessa chave, dessa esfera aí de intelectual, indo para a esfera matrimonial, o tanto de jovem que é o tanto de jovens, né, que são pressionados pelos pais a casar. E conversando com vários amigos aí, observando um comentário que eu sempre faço aqui, que quase todos os homens casados são extremamente tarados, eles estão sempre querendo saber como que tá a vida do solteiro, querendo ver foto e tudo mais, e vários dos inscritos aqui comentam que quando eles estão em algum churrasco, algum bar, os caras casados são os que mais fazem perguntas. Sobretudo perguntas de cunho da vida alheia, né, da vida afetiva alheia. É uma coisa um tanto quanto curiosa isso, né, em todos os sentidos. E conversando com alguns amigos casados, eu tenho muitos amigos casados e observando os casamentos nas relações profissionais que eu tenho, enfim, nas andanças aí Brasil afora e também absorvendo muitos comentários que eu leio aqui, por isso que eu sempre falo que é muito importante que vocês comentem aqui, porque os comentários são enriquecedores aí a nossa comunidade. Você vê que não tem o menor sentido do porquê tantos caras casaram e muitos deles casaram novos, caras aí que entraram no enlace matrimonial aos 25, 24, 27 anos, antes dos 30, né? Você até tem aquela mentalidade de que, pô, casar novo seria bom, porque aí você teria filhos jovens e quando seu filho for adolescente ou começar a fase adulta, você ainda vai ser jovem, vai ter disposição. Só que na prática a coisa é um pouco diferente, porque a configuração do casamento hoje, né, é muito as mulheres que ditam as regras. As mulheres, algumas até casam ali na casa antes dos 30, apesar que a maioria hoje quer casar depois dos 30, e elas querem viver aquela lua de mel eterna, quer viajar para as Maldivas, quer ir para tudo que é canto aí, curtir a vida e ser mãe lá pros 35, 37 anos, né? Então o sujeito ele entra numa monogamia, se contar tempo de que ficou, que namorou, que noivou e que casou, o cara fica ali 10 a 15 anos em média, sem filhos, né? Vivendo ali, coabitando, tendo que aguentar se virar pai de pet, entrando em financiamentos imobiliários. E aqui também vai a crítica aos homens, tá? Sempre falo isso, bato nessa tecla aí do que os homens eles se afundam nesses financiamentos imobiliários aí, e não tem nenhum cara colocando uma arma na cabeça pros caras entrar não, tá? Por mais que a mulher goste de decorar a casa do jeito dela, a mulher não muitas vezes vai ignorar esses cálculos que mostram que o aluguel vai valer mais do que o financiamento, etc. Os caras também, eles também querem brincar de casinha, enfim. O Epifania ele bate muito nessa tecla aí de que os homens são esse papo de que os homens no Brasil são lógicos e racionais e que eles apenas são escravos da libido e não sei o que na verdade não é bem assim não. Os caras são bem imaturos também e um bando de emocionado carente aí que entra nessas aventuras aí, né? Então, quando a gente fala disso aí, tem que ser bem justo também, porque muito cara aí entra nessas viúvas negras aí, esses financiamentos aí, que lá no final você paga 3 4 imóveis aí em juro pro banco e depois aí vê que o casamento não dá certo, bate o desespero, porque aí nenhum dos dois consegue assumir a parcela sozinho, ninguém quer comprar imóvel usado, enfim, vira um Deus nos acuda, né? Então você acaba tendo esse dilema aí dos homens casarem cedo, né? Na verdade é um paradoxo, né? Porque eles casam cedo e o discurso não acompanha a realidade, porque a maternidade ou a paternidade não vem, ou quando vem, vem desejada,
né? Você observar hoje a maioria das mulheres quando elas ficam grávidas, a reação inicial de susto, até mesmo para aqueles casais que convivem há um tempo já. Obviamente que depois acalma, passa aquele susto, aquele chá revelação e todas essas coisas aradas que você vê no Instagram aí. Mas enfim, ó, as taxas de divórcio subindo a passos galopantes, a pandemia escancarou isso aí, e os caras, assim, eu vejo que eles não sabem nem por que eles estão casados. Então, por isso que eu vou falar pela segunda vez aqui no vídeo. Os comentários de vocês são muito importantes para a gente debater isso aqui, né? Porque aqui isso aqui é um levantamento de hipóteses, né? Um levantamento de hipóteses, não dá nem para formular uma teoria concreta disso, né? Porque como o Coruja sempre fala, o brasileiro confunde muito teoria e hipótese. Teoria já é um conjunto de ideias mais consolidadas. Aqui nós vamos fazer alguns levantamentos de hipóteses acerca da observação da realidade através dos estímulos e recompensas que são jogados no ambiente. Então, vejo muito essa influência mariana, né, essa influência cristã, sobretudo católica, e também muito forte no meio evangélico que cresceu de maneira exponencial no Brasil nos últimos 30 anos. Então, aquela coisa de unir os dois se unir, né, o casal é um só corpo, uma só alma, aquela coisa, passagens bíblicas também, apesar que até mesmo na Bíblia tem passagens aí de Paulo, né, falando para os homens que ficarem só, aqueles que estão solteiros ficarem solteiros, mas cada um usa a Bíblia aqui no Brasil daquela maneira que mais convém a si mesmo. Então acaba que esse lado conservador, entre aspas, cristão pesa muito. Os boomers, eles são mais bem sucedidos financeiramente, o dinheiro é o grande deus do Brasil. Muitos escutam o pessoal mais velho aí que tem que casar mesmo, uma hora você vai ter que sossegar, uma hora você vai arrumar alguém. E vem sempre aquele discursinho, né? Que quem não tem a menor vontade, né? Esse menor desejo, esse menor anseio de casamento, de ter filho, tem que escutar dos outros. Isso aí eu conheci um cara que era assim, falava que não ia casar e depois acabou apaixonando. Os que falam que é os primeiros a casar, aquele monte de culpa de quem já tá nessa barca furada aí, querendo que você entre também, né? Então, esse elemento cristão é muito forte. As pessoas têm uma crença nisso, que de fato o fim da vida é você entrar numa monogamia. Elas não querem nem saber há quanto tempo que a monogamia foi instituída, né, de que taxa de divórcio, você muito provavelmente, como eu disse, dos taradões aí casados, você vai ter muita vontade de ficar com outras mulheres, porque poucos vão casar com uma mulher que é extremamente bonita e que vai despertar desejo nele o tempo todo. O cara vai querer dar escapada, até os caras que às vezes casam com as Stacy acabam dando umas escapadas aí com o GP, fora o risco que o cara leva também, o risco que o cara tem de levar alguns cornos na cabeça, né? Que, enfim, a gente sabe que a infidelidade feminina aí hoje é muito mais escancarada do que era outrora, e ninguém analisa isso para nada, tá? O risco-retorno que o sujeito faz para casar assim na maioria dos casos você vê que assim que é péssimo, né? O cara muitas vezes ele poderia continuar morando com os pais ali, mas aí ele compra esse discurso boomer que, eu na sua idade já tinha 3 casas, não sei o que. O cara tá comparando uma economia com o boomerzão arrogante lá, tinha 10, 15 vezes mais poder de compra, e vai nessa aí de, tem que sair da casa dos pais, não sei o que. Às vezes o cara tá num conforto ali, poderia até ajudar em casa, mas conseguir guardar dinheiro. Eu vou fazer um vídeo pra molecada mais nova aí falando disso, dessa questão financeira aí, de coisas a não se fazer, já que a fórmula da riqueza é extremamente difícil no Brasil, mas dá algumas dicas aí de como não se ferrar. Eu acho que eu sou capaz disso aí. E os caras, eles saem de uma casa hoje, na época dos boomers, seus apartamentos, suas casas eram de 100, 150, 200 metros quadrados, no interior do Brasil, inclusive, que era um metro quadrado mais barato. Aí hoje os caras saem para morar nessas casinhas de 48, 54 metros quadrados, né? E conviver com uma pessoa que muitas vezes a relação já tá desgastada, que o cara ele casa mesmo, porque já namorei 10 anos mesmo, vou casar. Tem muito cara que fala isso aí, né? Se você perguntar pra esses amigos teus que vivem falando aí que é foda casamento, né? E não sei o que, minha mulher é brava, patroa, né? E agora tamo de boa, enfim, essas flutuações, cara que fica querendo saber como é que tá a vida de solteiro, o cara ele não consegue dar uma resposta lógica pra você porque ele casou, né? Ele até vai falar que gosta da mulher e tal, mas aí você fala, mas você gosta tanto dela, por que você tem tanta vontade de ficar com outras? Aí o cara fala, é o instinto masculino, né, não sei o que, tá, você vai casar com 25 anos, achar que esse instinto vai morrer dentro de você, né? Por mais que existam alguns casais que consigam controlar esse instinto desde jovem, que são aqueles relacionamentos, exceções que a gente já falou aqui, que às vezes é muito voltado pra amizade, nem é tanto pra lascívia, pra volúpia, enfim, pra cópula aí o tempo todo. Tem que falar um pouco mais difícil aqui pra não dar problema com o algoritmo, não dá pra falar de uma maneira tão estapafúrdia, mas vocês entenderam. Então esses casais muitas vezes não são voltados mais pra essa coisa animal
carnavalesca e acabam virando amigos, mas mesmo assim são exceções, né? Reconhecer que existem casais exceções é uma coisa, falar que a exceção é a regra é outra. Então, a regra é o que vocês vê por aí, caras extremamente frustrados, cansados, igual eu já fiz um vídeo falando disso, só que a dependência emocional, eu acredito que sobrepõe até mesmo essa questão da religião que eu falei anteriormente. Por isso que é um levantamento de hipótese aí, agora eu vou entrar um pouco nessa questão da carência emocional. Os homens são bem emocionados, tá? São bem emocionados mesmo. Eles confundem essas conexões que às vezes vai existir, como eu já disse, que às vezes você vai ter conexão com uma mulher que vai ser algo legal você estar com ela, você sair com ela, não vai ser só na cama que vai ser legal, só que o que diferencia os homens racionais dos homens dos emocionados, né? Ou pelo menos os emocionados dos menos emocionados, porque quase todo homem é emocionado de alguma forma, uns mais, outros menos. A natureza fez o homem beta, como sempre diz muito bem o nosso amigo Coruja. É que o cara que é mais esperto, ele sabe que tem prazo de validade. Ele tá vivendo aquela coisa, aquele romance totalmente lá, sessão da tarde, aquela coisa malhação total, só que ele sabe que de fato vai acabar aquilo lá. Então ele sofre muito pouco quando acaba tendo. Só que obviamente esse tipo de cara é minoria, a maioria dos caras são emocionados, né? Enfim, assume filho dos outros, entra em financiamento, pede noivado e faz declaração, né? Deixa a mulher postar que manda nele no Instagram, nessas threadzinhas aí. Enfim, um homem, o cara o final da geração X e a geração Y, ao qual eu pertenço aí, caras de 20 a 40 anos aí hoje são em sua maioria aí os paus mandados que vocês veem por aí. Isso não é novidade pra ninguém. Eu conheço alguns casais que a mulher gosta muito mais do cara, né? Seja porque o cara às vezes é muito shed, né? Ou porque às vezes o cara ele de fato tem um comportamento mais dominante, dá fortes emoções, não é tão bonito, mas acaba exercendo um comportamento mais dominador. E a mulher também às vezes não é tão bonita assim, então ela não tem todas as opções. E assim, é muito diferente quando a mulher gosta mais na relação. Esses casais costumam ser mais funcionais, né? O homem, ele não é desrespeitado pela esposa na frente dos amigos. Eu tenho amigos que as esposas esculhambam com ele na frente de todo mundo. É uma coisa assim horripilante de ver, né? Uma das coisas que mais me irrita profundamente esse tipo de coisa, mas você tem que acabar engolindo sapo também. Eu já falei pra vocês, não se metam em problema alheio, a não ser que o cara vier pedir tua opinião, aí você seja o mais sincero possível, não seja falso, mas se ninguém falou nada, não vai querer se meter em discussão de casamento de amigo seu, nem nada do tipo, não, né? Lembre-se o axioma de Dom Sandro: quer se lascar, se lasque, deixa o cara descobrir através da dor mesmo, não adianta ficar falando, porque muitas vezes o cara vai se virar contra você, né? Então não tentem ficar mostrando a realidade para os outros, a não ser que vierem perguntar a sua opinião, aí eu sou a favor de você ser o mais sincero possível. Mas para a gente entrar na reta final do vídeo aí, no terço final do vídeo no caso, essa dependência emocional dos homens é uma coisa assim que é bizonha, tá? Porque inicialmente eu acreditava que era muito por conta da libido, depois eu estudando um pouco mais da biologia e desses movimentos românticos, você acaba vendo que de fato a libido é o gatilho inicial. Tá? Toda essa carência ela começa na cabeça lá de baixo. Só que daí acaba acontecendo que daí os fatores culturais influenciam também, né? Esse canal aqui, assim como outros canais parceiros que eu sempre cito aqui, a gente foca mais na biologia aqui, porque a gente vê que de fato a biologia influencia mais na cultura do que a cultura na biologia, né? Os lacradores de plantão não, eles acham que a cultura que vai influenciar tudo e que porque você acha uma pessoa bonita porque a Rede Globo mandou achar. Eles não vê que tem milhões de genes de evolução por trás, por conta disso, toda a eugenia feminina praticada também, a questão da simetria, proporções áureas, etc. Então aqui nós focamos mais na biologia. Só que, obviamente, a cultura exerce influência também. Então, assim, eu fico pasmo de ver o tanto de cara de 20 a 40 anos aí que acredita de fato que o único jeito de viver no Ocidente, num país igual ao Brasil, é você festar um pouco, se divertir, fazer uma faculdade e depois arrumar uma esposa. Na maioria das vezes vai ser uma esposa mediana ou feia, né? O que mais tem aí é os casal que a gente já falou, os magrinhos de firma que acabam adentrando no Vale das Baleias aí e fica essas mulheres brabonas, a gente já falou isso aí. Então, os caras eles assumem uma vida muito medíocre, se você parar para analisar friamente. Porque o cara tá com uma esposa que muitas vezes ele tem uma carência muito forte dela, mas ele é louco para ficar com outras, e às vezes ele não tem nem coragem nem dinheiro para isso, né? E o cara ele come o pão aí que o coisa ruim amassou também para não divorciar, né? Ele aceita tudo, principalmente se tiver filho, porque daí é complicado essa questão de ver só final de semana, aí já tem um outro tipo de amor envolvido, né? Que foge do eros aí pro amor paternal. E assim, a vida dos homens brasileiros, você vê, os caras estão sempre cansados, estressados, desanimados, e é um sofrimento sem fim.
um martírio eterno, os homens parece que foram condenados. Então, e eu já questionei alguns amigos meus, obviamente, como eu disse, quando eles deram brecha, quiseram saber a opinião, por que que você casou, vai falar porque gosta, que muita, eu até acredito, algumas coisas vão ser golpe, obviamente, né? Eles vão falar, eles vão falar que as mulheres eles tratam eles mais vezes bem do que o normal. Obviamente, a mulher muitas vezes vai tratar o cara bem, vai ser carinhosa, etc. Mas você vê nitidamente que os caras dão uma aumentada nisso para tentar mostrar que estão num casamento bom e que isso aí passa, que é normal, etc, né? Mas no final das contas eu vejo são esses três fatores aí que predominam, né? A influência dos pais boomers, os boomers eles não só mandam no dinheiro, na economia, em tudo no mundo, e como exercem uma influência gigantesca nos filhos deles. E é engraçado isso aí, porque os boomers, eles se rebelaram um pouco com os pais deles, da geração Silent, né? Que é o pessoal de 1900 a 1930 ali, a Great Generation, né? A grande geração ali, que pra mim é a melhor geração que já existiu, essa de 1900 a 1930. Os pais dos boomers, os avós de vocês aí, os meus também, são pessoas extremamente educadas, pessoas que passaram por situações muito mais adversas, que assim, tem um coração enorme, uma sabedoria muito interessante. Os boomers pegaram um mundo mais redondinho, pós-guerra, com a economia tudo crescendo, o Estado dando tudo, né? O endividamento inicial do Estado foi eles aproveitaram todas as benesses e eles se rebelaram tanto com os pais deles, tanto que coisas que você vê muito normal nos boomers, muito provavelmente a família de vocês deve ter tio que não conversa com outro tio, irmão brigado com irmão, primo com primo, né? Esse tipo de coisa é muito comum nos boomers, acontecia também obviamente nas gerações passadas nas fazendas, mas nem se compara com os boomers aí com questão de sociedade, etc. Então, os boomers se rebelaram bem contra os pais deles, foram bem diferentes, principalmente nessa transição aí, nesse êxodo rural, e os filhos deles aí, tanto o pessoal da geração X quanto da geração Y aí, que é a geração que eu tô falando especificamente nesse vídeo, de 20 a 40 anos aí, por mais que vai a gente já falar, 20 anos a geração Z e tal, sim, eu só tô dando uma abarcada um pouco maior para não ficar discutindo essas picuinhas aí, para ficar mais arredondado, 20 a 40 anos aí, esse pessoal sofre muita influência dos pais. Então junta isso com essa cultura cristã que tipo tudo é monogamia, né? Tudo tem que ser monogamia, se você ser solteiro, você viver de monogamias temporárias errado, não sei o que, etc. Você vê as pessoas famosas e ricas, elas vivem assim, estão vivendo melhor que 99% da população, né? Por mais que vai ter coping, e tal, o rico é depressivo, não sei o que, você acha? A maioria dessas pessoas milionárias aí que estão nessas vidas paradisíacas vive muito melhor que o brasileiro médio aí que está vendendo almoço para pagar a janta. Então você vê que as pessoas mais destacadas da sociedade, elas vivem pulando de galho em galho, né? Elas aproveitam o melhor que a vida tem para oferecer, né? Por mais que eu não sou tão materialista assim, tem que reconhecer de fato assim, as benesses do dinheiro do capitalismo, né? Não vamos ser hipócritas aqui. E juntamente, né, esses dois fatores, o cristão e a influência boomer, mas o principal ainda é a dependência emocional dos homens, tá? Então muito homem está emocionadinho para casar, para financiar a casa dele, né, para pagar a parcelinha dele, para ter família, mas mal sabe aí que muitas vezes o cara tá entrando num casamento que a mulher não tem atração física nenhuma nele, né, que são apenas os dois casam ali justamente para poder pagar uma casa, que ela vai querer exercer o desejo da maternidade, outras nem isso não querem mais, aí o cara fica nessa monogamia aí, sendo pai de pet, né, vivendo sempre nesses apartamentos minúsculos, essa vida horrível que vocês veem aí, eu vejo que vocês sempre comentam aí, né, do quão vocês agradecem por estar solteiro muitas vezes, ou aqueles que estão numa relação que se enquadra lá nos 10, 15% de exceção, que também eu sei que tem, eu sei que uns vão usar de corpo, eu sei que muitos estão nessa vida infernal vão falar que estão na exceção, mas de fato tem alguns que de fato estão na exceção, e agradecem aí por não estar nessa vida infeliz. Porque assim, meus amigos, a coisa está muito feia mesmo e cada vez mais vocês vão ver os amigos de vocês querendo saber como está a vida solteira de vocês, dando desculpas dando argumentos pífios para vocês casarem também e explicando que o casamento deles são bons, ao passo que todo mundo vê que a coisa não está nada boa. Então fiquem atentos aí, um forte abraço a todos.